Olá, mulheres queridas. Hoje nós vamos falar de Ana, a profetisa testemunha fiel. Essa Ana não é a esposa de Eucana, nem está relatada no Antigo Testamento. Ela faz parte do Novo Testamento, extraída das entrelinhas bíblicas. Ela também faz parte das 12 mulheres extraordinariamente comuns. Lucas 2,38 vai relatar que Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. As escrituras registram que quando João Batista começou seu ministério, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Na verdade, vários discípulos tiveram o primeiro contato com Cristo justamente porque estavam esperando ansiosamente que ele aparecesse, e eles vieram a João Batista, que indicou o caminho para Cristo. O fato é que praticamente todos os crentes fiéis em Israel já estavam aguardando com grande expectativa o Messias e procurando de forma dedicada por ele, na época exatamente que Jesus nasceu. A ironia é que tão poucos o tenham conhecido, porque ele não correspondeu a nenhuma de suas expectativas. Eles procuravam um líder militar, político, poderoso, que seria um grande rei conquistador, enquanto ele nasceu em uma família de camponeses. Quem sabe eles imaginavam que ele chegaria com grande ostentação, mas ele nasceu num estábulo, quase que secretamente. As únicas pessoas que realmente conheceram a Cristo no seu nascimento foram pessoas humildes e banais. Claro, os magos relatados em Mateus 2, obviamente, eram estrangeiros e gentios. Eles eram homens muito ricos, poderosos e influentes em sua própria cultura. Mas os únicos israelitas que entenderam que Jesus era o Messias foram Maria, José, os pastores, Simeão e Ana. Basicamente, nenhum deles tinha expressão alguma. Todos eles o reconheceram porque foram avisados sobre quem ele era pelos anjos ou por alguma revelação de forma especial. Lucas relata todas essas histórias sucessivamente, como se estivesse chamando várias testemunhas. Ana é a última testemunha a quem ele recorre. Tudo o que as escrituras têm a dizer sobre ela só está contido em 3 versículos. Lucas capítulo 2, do versículo 36 ao 38. Ela não é mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia, mas esses versículos são suficientes para confirmar sua reputação como uma mulher genuinamente extraordinária. A Bíblia vai dizer assim sobre ela. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A cena é a mesma que deixamos perto do final do nosso capítulo anterior. Simão tinha acabado de levantar o bebê Jesus e de pronunciar uma bênção profética sobre ele. Naquele exato momento, Lucas diz que Ana estava ali e imediatamente entendeu o que estava acontecendo, identificando a Cristo. A própria Ana estava sempre no templo e Simeão foi descrito como um homem justo e piedoso. Do mesmo modo que todas as mulheres extraordinárias que vimos até agora, as esperanças e os sonhos de Ana eram cheios de expectativas messiânicas. Ela conhecia as promessas do Antigo Testamento e entendia que a salvação do pecado e a bênção futura de Israel dependiam da vida do Messias. Ana aparece somente em uma introdução bem curta do Evangelho de Lucas, mas sua menção neste livro eleva a importância de sua vida e testemunho. Por isso, ela merece um lugar importante em qualquer lista de mulheres extraordinárias. Na verdade, boa parte da vida extraordinária de Ana pode ser deduzida dos 3 versículos breves da Bíblia que são dedicados à sua história. A narrativa de Lucas está cheia de expressões importantes que nos dão um entendimento surpreendente, rico sobre a vida e o caráter de Ana. Lucas a apresentou desse modo. Estava ali a profetisa Ana. Está relatado lá em Lucas 2, verso 36. Seu nome é o mesmo da mãe de Samuel. Lembre-se da história da mãe de Samuel, cujo nome significa graça, um nome adequado para uma digna mulher de Deus. O caráter de Ana possui algumas semelhanças marcantes com a da harmônica do Antigo Testamento. As duas se destacavam pela prática da oração e do jejum. O que Lucas quis dizer com profetisa? Ele não estava dando a entender que Ana previa o futuro, e nem que ela era uma adivinha. Ele não sugeriu que ela tenha recebido uma revelação especial de Deus. A palavra simplesmente designava uma mulher que proclamava a palavra de Deus. Todo pregador que proclama fielmente a palavra de Deus seria um profeta, no sentido bíblico geral.
E a profetisa seria uma mulher dedicada exclusivamente a declarar a palavra de Deus. Não há nenhum indício de que ela seja uma fonte de revelação ou de qualquer alguma revelação especial que tenha chegado a ela diretamente. Até a sua percepção de que Jesus era o Messias parece ter vindo da revelação concedida a Simeão e ouvida em seguida por ela. Ainda assim, ela é chamada de profetisa porque tinha o hábito de declarar as verdades da palavra de Deus para as pessoas. E esse dom teve um papel importante no ministério pela qual ela é mais lembrada. Deus raramente falava ao seu povo pelas mulheres, e nunca nenhuma mulher teve um ministério profético permanente semelhante a de Elias, Isaías ou qualquer outro profeta importante do Antigo Testamento. Em outras palavras, não se encontra nada em nenhuma parte das Escrituras que indique que alguma mulher exercesse esse ofício profético. A identificação de Ana como profetisa, portanto, não queria dizer necessariamente que ela tinha recebido pessoalmente alguma revelação divina. Quando Lucas a chama de profetisa, não devemos imaginar que esse era um ofício que ela tinha. Portanto, quando Lucas a chama de profetisa, evidentemente ela tinha passado toda uma vida aguardando a palavra de Deus no seu coração, e ele deu uma ideia do seu caráter e uma pista sobre o que ocupava sua mente e suas palavras. Ana, posteriormente, é identificada como filha de Fanuel, da tribo de Assé. Sua herança é relatada porque ela é bem comum. O fato de Ana descender da tribo de Asser dá a entender que a sua herança devia muito à graça de Deus. De qualquer modo, ela fazia parte do remanescente fiel do Reino do Norte, portanto, um símbolo vivo da fidelidade de Deus para com seu povo. Na época do nascimento de Jesus, Ana já era avançada em idade. Ela não teve uma vida particularmente fácil. Seu marido morreu 7 anos depois do seu casamento e ela permaneceu solteira desde então. Lucas transmitiu outro detalhe importante sobre Ana. Ela nunca deixava o templo, provavelmente por causa do seu longo histórico de fidelidade, dos seus óbvios dons espirituais, da sua dedicação firme ao Senhor e do seu compromisso constante com seu ministério de oração e jejum. Os oficiais dos templos lhe deram um pequeno quarto. A essa altura, Ana estava velha demais para ser empregada, zeladora, mas talvez tenha desempenhado uma função em alguns momentos e o quarto onde morava teria sido dado por toda a vida. De qualquer modo, era finalmente o Senhor que tinha providenciado um lugar para ela em sua casa e preparou de uma maneira soberana o acordo que ela deve ter feito com os guardiões do templo. É óbvio que Ana era uma mulher extremamente notável aos olhos de todos que a conheciam. Teve uma vida mais simples possível. Sempre que podia, ela era encontrada no templo, dedicava exclusivamente e completamente ao serviço e adoração a Deus, principalmente por meio de orações e jejum. O modo pela qual orava, acompanhado de jejuns, fala de sua renúncia e de sua sinceridade. Jejuar por si só não é um exercício particularmente útil. Abster-se de alimento não tem nenhum efeito místico exclusivo sobre o que é espiritual, mas a oração acompanhada de jejum revela um coração tão envolvido em oração e tão desejoso de receber a bênção que busca, que a pessoa simplesmente não tem interesse nenhum de comer. Esse é o momento no qual o jejum realmente tem valor. Essa era uma mulher fervorosa. Por que causa você acha que Ana tinha orado? Com certeza ela orava por muitas coisas, mas não há dúvida de que um dos principais assuntos de suas orações era um apelo sincero pelas mesmas coisas que Simeão estava tão ansioso para ver, a consolação de Israel. Sua esperança, como a de Eva, estava na semente que esmagaria a cabeça da serpente. Seu anseio, como o de Sara, estava na semente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra. Ela estava orando para que Deus logo enviasse o libertador prometido, o Messias. Tenho certeza que Ana tinha um conhecimento incrível da verdade espiritual. Lembre-se, ela pertencia ao remanescente fiel, não à maioria dos incrédulos. Ana amava a Deus de verdade. Ana realmente era uma mulher notável. Vamos relembrar que em Lucas, capítulo 2, do versículo 36 ao 38, a Bíblia vai dizer que Ana adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Ficou viúva e até a idade de 84 anos servia ao Senhor diariamente no templo. Talvez Ana, uma das pessoas mais dedicadas que encontramos nas páginas das Escrituras. Não me ocorre mais ninguém que tenha jejuado e orado fielmente por mais de 60 anos. Deus estava prestes a lhe dar uma resposta às suas orações de forma mais dramática. O versículo 38 diz que quando Simeão tinha acabado de pronunciar sua bênção profética sobre o bebê Jesus e sobre seus pais terrenos, naquele instante ela surgiu.
José e Maria não conheciam Simeão, mas pela providência de Deus e pela orientação soberana do seu espírito, ele os tinha reunido. Naquele exato momento, quando Simeão estava abençoando o bebê com suas palavras proféticas inspiradas, o Espírito de Deus conduziu providencialmente essa mulher idosa para um lugar onde ela pudesse ouvir o que estava sendo dito. A descrição de Lucas é tipicamente ignorada, mas está relatada lá no verso 38 que diz: tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus. De repente, tudo aquilo que pela qual ela tinha orado e jejuado estava bem ali diante do seu rosto, envolvido em panos, nos braços de Simeão. Pela fé, ela soube no mesmo instante que a profecia de Simeão estava certa e que Deus tinha atendido às suas orações. Ela imediatamente começou a agradecer a Deus e todos aqueles muitos e muitos anos de petições se transformaram em louvor. Só podemos ter uma vaga ideia do que Ana sentiu depois de longas décadas de oração e jejum concentrados, desejando que Deus revelasse sua glória novamente, orando e jejuando pela salvação de Israel e rogando a Deus para enviar o Messias. De repente, o dom profético de Ana se expressou corajosamente e ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:38. Isso significa que ela falava continuamente dele a todos que estavam procurando pelo Redentor. E essa se tornou a única mensagem pelo resto de sua vida. Ela procurava por pessoas e daí por diante, em todas as suas oportunidades, ela lhes falava sobre ele. É assim que essa mulher querida, que passou tantos anos, na maioria da parte do tempo, conversando com Deus, tornou-se mais conhecida por falar às pessoas sobre Cristo. O Messias finalmente tinha chegado e ela não conseguia se calar sobre essa notícia, por isso foi uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo. Não há registro do que aconteceu com Ana. Ela, sem dúvida, já havia partido na época que Cristo tinha começado seu ministério público, tinha 30 anos mais tarde. O dia de sua dedicação foi provavelmente a única vez que ela ouviu, mas isso bastou para ela. Ela literalmente não conseguia mais parar de falar sobre ele. Essa sim foi a parte mais cativante do legado extraordinário dessa mulher maravilhosa. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos aqui o capítulo de Ana, a profetisa, uma mulher que poucos a conheceram, ouviram falar, mas realmente fez toda a diferença no apostolado de Jesus Cristo. Uma mulher que estava nas entrelinhas, mas que Jesus, na sua bondade, olhou para ela, viu a sua fidelidade e a honrou, colocando ela entre as mulheres extraordinárias da Bíblia. No próximo capítulo, estaremos falando de uma mulher que foi, em contrapartida, totalmente diferente, uma mulher notável, uma mulher que hoje serve de referência para a nossa vida, uma mulher que mudou o rumo de uma cidade. Já sabe de quem nós vamos falar? A conversa de Jesus com essa mulher iniciou-se de forma bem simples e natural. Ele pediu algo para beber. O poço era profundo e ele não tinha como tirar a água dele. Então disse: dê-me um pouco de água para beber. Já sabe de quem nós vamos falar? Nós vamos falar da mulher samaritana. Até a próxima leitura.